Agora a gente está aqui, iniciando a mesa Mulher e Política, com Lidiane Maciel, Viviana Mendes. Vocês já devem ter visto, eu sei que viram. Eu estou iniciando as mesas, nós estamos iniciando as mesas com a nossa audiodescrição. Peço também que, se possível, direcione o rosto ao centro da câmera para facilitar a leitura labial, visto que nós não temos a tradução em Libras, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam a audiodescrição, a apresentação, e depois eu faço uma pergunta provocativa e entrego a mesa, literalmente, nas mãos de vocês, tá bom? Comecemos por mim de novo. Eu sou uma mulher de meia idade, tenho 52 anos, minha pele é branca, tenho o cabelo castanho bem escuro, bem curto, os olhos castanhos escuros, uso óculos. Meu óculos hoje é um óculos quadrado, preto, visto uma camisa de colarinho vermelha, e a imagem de fundo é a minha estante de livros, é a minha mania. Por favor, vocês, tomem a palavra. Eu sou Lidiane Maciel, sou uma mulher de 35 anos, enfim, eu sou negra, tenho cabelo médio, acho que com a pandemia ficamos com o cabelo médio, tenho olhos castanhos, hoje eu visto uma blusa vermelha, florida, e atrás de mim estão algumas molduras que são presentes dos meus alunos. Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou Viviana Mendes, professora. Hoje eu visto uma blusa verde água, um turbante, um colar maravilhoso, saudando aí nossos ancestrais com as suas cores, e também fazendo uma reverência aí à nossa Mãe África. E estou aqui num cenário que, nos últimos tempos, se tornou o meu mundo, né, o meu pequeno mundo, que é a minha parte aqui da casa, que eu leio, estudo, trabalho, vivo, varo à noite, e também aqui com os meus companheiros fiéis aqui, que são os meus livros. É isso. Perdão. Eu vou iniciar com uma pergunta provocativa e aí entrego a mesa a vocês. Pensemos no objetivo número 5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é empoderar mulheres e meninas e combater a desigualdade de gênero. A gente gostaria que cada uma de vocês comentasse este objetivo, levando em conta período histórico, recorte geográfico e as implicações étnico-raciais que permeiam esse tema. Por favor. Então, mais uma vez, boa tarde, agradeço, Eliane, acho que estamos nos conhecendo agora, né, nesse mundo ainda virtual, o convite foi feito por meio da Cláudia, né, então já agradeço mais uma vez, e coloco que já em discussão, essa dificuldade que a gente tem de lidar com esses objetivos e com esses termos, né, definidos por organizações como a ONU, numa perspectiva geográfica, né, que não se limita a um território europeu, né, e que se limita a tantas diversidades, enfim, né, dentro de uma organização que tende a ter esse olhar quase que universalista, né, por mais que considere diferenças culturais. Então, eu passo a falar nessa mesa da condição da mulher, né,
da condição da mulher nesse fazer política no cotidiano, né, e um fazer político que parte da casa, né, e parte de uma condição migrante, né, especialmente falando a partir do que nós definimos para essa mesa. E essa condição migrante, ela é muito marcada por diferentes identidades enfim, né, que cruzam essas trajetórias de vida, né, são trajetórias identitárias que vão se construindo por meio de deslocamentos. Então, acho que pensar a questão do empoderamento faz com que a gente revisite as diferenças culturais desse processo que ele é muito amplo. Então, para esse debate, né, enfim, eu fiquei pensando bastante numa citação da Angela Davis, quando ela veio no Brasil em 2017, que ela coloca a questão da mulher negra nesse processo, né? Então, ela coloca que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, né? Então, acho que é um chamado interessante para a gente pensar essa condição étnica, racial e nesses deslocamentos e uma série de violências institucionais, né, que deveriam ser combatidas por uma percepção agora de sociedade, né, por uma nova percepção de sociedade ou por uma performance do enfrentamento que uma socióloga baiana coloca, a Vilma Reis, né, ela coloca isso muito claro a se questionar, né, qual sociedade nós queremos viver, né? Então, acho que esse âmbito da política diz muito dessa gestão das nossas vidas, né? E passa por uma dimensão ideológica. Então, essa base dessa pirâmide composta por mulheres negras empobrecidas, mulheres que, né, durante a pandemia passaram por uma série de questões aí vinculadas à infecção no mercado de trabalho, como a gente viu e tem acompanhado, né? Então, vamos pensar um pouco essa condição da mulher negra, desestabilizando essa base a partir dessa organização nesse cotidiano. Então, na minha fala, eu pensei em ressaltar ressaltar que o embate é em relação a que sociedade nós queremos construir, né? Será que nós estamos reivindicando a inclusão nessa sociedade racista e misógina, né? Como também a própria professora Angela Davis nos coloca, né? Então parece que há uma emergência nesse momento pela reconstrução desses padrões societários, né? E aí, né, as mulheres como protagonistas desse debate. E especialmente, né, o que me cabe é falar das mulheres migrantes, até por conta da minha trajetória de pesquisa, né, enfim, a gente deixou bem pequenininha essa apresentação, mas eu sou professora, né, eu sou socióloga, professora de sociologia na Universidade do Vale do Paraíba e tenho uma trajetória já de alguns anos em estudos migratórios, né, e aí pensar essas mulheres que se envolvem, por exemplo, em cidades como a cidade de São Paulo, nos movimentos de moradia, né, então, muitas vezes os movimentos sociais, eles acabam, né, os movimentos de moradia especialmente, eles acabam apagando esse perfil desse protagonismo das mulheres negras e especialmente das mulheres nordestinas, né, se a gente for considerar o caso da cidade de São Paulo. Então, eu tenho a felicidade de trabalhar algum tempo com elas e verificar, né, o quanto que há a proposição de outras agendas de pesquisa não, outras agendas de ação, né, que visam, então, questionar essa sociedade que tem esse legado, né, escravista e que se forma como um padrão relacional, né, então, por exemplo, trazendo um pouco dessa minha experiência de campo, de pesquisa, eu escutei de muitas mulheres migrantes, negras, nordestinas, que estão envolvidas nessa resistência, né, que até uma
uma questão importante de ressaltar, que é uma resistência muito vinculada a uma sobrevivência, né, a essa sobrevivência, a essa ordem que, enfim, né, estabelecida, uma resistência que parte pela proposição, né, então eu tenho que, ao resistir, ao sobreviver, não basta sobreviver a essa sociedade, né, a gente tem que propor. Então, eu já ouvi de algumas mulheres envolvidas nesses movimentos sociais, né, a necessidade, por exemplo, de descentralizar o poder, né, de construir sociedades em que esse poder esteja distribuído, né, socialmente. Já ouvi palavras como desempoderar, né, tirar o poder de todo mundo, né, então, proposições filosóficas, e de construir uma cidade talvez mais inclusiva, mas, sobretudo, construir novas formas de sociabilidade, né? E aí, pensando nesse sentido, para construir novas formas de sociabilidade, nós temos uma questão muito importante, que é justamente dessas interseccionalidades, né, num processo social. Então, não basta hierarquizar raça, gênero ou classe, né, como a gente tem aprendido, né, a gente tem ressaltado nesses últimos anos, né, eu preciso considerar diferentes categorias que hoje centram os sujeitos, né, ou até mesmo construir, né, um espaço de consubstancialidade, que é um outro termo que vem, né, colado com das interseccionalidades, para que a gente possa entender todos esses marcadores de diferença que cruzam, né, essas identidades e formam essas trajetórias dessas mulheres, né, e, consequentemente, todos esses marcadores, eles definem desejos, né, definem sonhos, e quando a gente escuta essa experiência, a gente vê a conjunção de muitas relações sociais, né, travadas nessa trajetória de vida, né, por exemplo. Então, no caso dessas mulheres negras nordestinas, eu posso dizer migrantes, né, enfim, como muitas de nós aqui, que estamos aqui acompanhando essa mesa, eu escuto muito um desejo, né, por liberdade, né, uma fala também vinculada a essa libertação de esquemas de dominação patriarcal. A gente falou muito, né, nas mesas de política em relação a essa questão do patriarcal, mas a gente precisa qualificar muito bem, né, o que a gente está chamando de patriarcal, essa condição que também ela é estrutural. Então nós precisamos questioná-la, né, questioná-las no sentido de distribuir esse poder que foi concentrado, né? Não é um matriarcado que talvez nós queiramos construir, né? A gente quer uma nova proposição. Então, bom, a minha provocação inicial, a partir de muitas trajetórias, né, que também passaram pela minha aqui, de mulheres pretas, enfim, né, imigrantes internacionais, né, uma disputa que depois nós teremos, de uma dificuldade de definir aí, né, os negros brasileiros com os negros, né, de diferentes países da África ou daqui da América Latina, na América como um todo, por conta, né, de todos os processos de imigração recente que nós vivemos. Então, assim, eu tenho uma certa somatória aí de experiências e questionamentos que partem de muitas mulheres, né, que estiveram nesse debate atual, enfim, nas minhas pesquisas, esse debate do cotidiano, né, do fazer a cidade, do fazer o bairro, do fazer, né, o local de moradia, um local, então, de um compartilhamento de outros símbolos agora, né, e símbolos que possam vir a questionar, né, essa ordem estabelecida no capitalismo, né. Então, de início, eu jogo um pouco desses questionamentos que eu acho que são quase filosóficos, né, mas que passam por um pouco dessa experiência, por essa experiência empírica, né, que eu tenho passado aí nas minhas pesquisas ao longo desses 15 anos, né, que eu estou trabalhando com mulheres migrantes. Bem, incrível sua fala, e a cabeça da gente
né, borbulha, né, de indagações, inclusive, que, no meu caso, as farei posteriormente. A gente está meio travada ainda aqui, né? Daqui a pouquinho. Ah, gente, eu preciso fazer uma confissão. Eu preciso fazer uma confissão. Essa coisa dos ângulos de 90 graus me incomodam profundamente. Eu estou olhando vocês aqui, eu procuro focar nas curvas, nas sinuosidades. Essa coisa da janelinha, a gente tem que aprender a lidar, e para mim é muito difícil. Eu tenho que ser sincera. Eu quero tatear, eu sinto mesmo. Um certo incômodo na fala, porque a gente tem que ficar travadinha aqui, olhando, meu Deus, será que eu estou perdendo a raciocínio? Concordo. Não se deve falar com as mãos. Como assim? Eu não sei falar. Eu quero! Eu preciso delas. Vamos lá. Mas vamos lá. Viviana, por favor. Queria agradecer. Falamos tanto e... nem me fale, nós falamos tanto em expressão, em ser mulher, né? Em sermos mulheres, e essa coisa do gesto é inevitável, né? A nossa expressividade, é o nosso calor humano nas palavras e nos gestos, né? Bom, eu quero primeiramente agradecer a Cláudia, né, que fez o convite há cerca de quase 2 meses para participar dessa jornada. Eu me lembro que quando ela fez o convite, eu falei, nossa, uma jornada? Uau, vai ter assunto. Primeira coisa que, né, veio à mente. E aí ela falou, não, então eu gostaria que você falasse sobre essa temática, estamos conversando, eu estou fazendo outros convites, tal, vai ser bacana. Aí eu fiquei durante a semana, né, pensando, eu falei, vai ser realmente interessante. Uma jornada, vai ser desafiadora. Bom, então, sendo assim, eu quero agradecer a Cláudia, a você, Eliane, a Débora, né, por essa jornada desafiadora, provocadora e prazerosa para todos nós, todas nós, todos e todas, né, porque tem muitos também parceiros, companheiros nos assistindo. Realmente vocês acertaram assim 90%, porque o 100% ele vai vir na próxima, que vai ser uma virada, ó. Vai ser uma virada, né, feminista aí de assuntos. Então, primeiramente, eu gostaria também de agradecer a todos que estão nos acompanhando, né, agradecer as falas anteriores, eu pude acompanhar algumas, já são 8 horas de live, parabéns por sustentar, parabéns pelas temáticas escolhidas, né, realmente foram muito, muito enriquecedoras. Eu também não consegui me apresentar muito rapidamente no início, não falei minha idade, eu estou nos idos dos 40, né, e sou pesquisadora também, professora, pesquisadora, né, estou atualmente pesquisadora na Univap, no Laboratório de Estudos das Cidades, e também sou do movimento negro, né, da militância. E aí, quando você traz essa provocação, né, a partir dessa agenda da ONU, essa agenda global, empoderar as mulheres, um termo que eu tenho feito uma reflexão, né, há muito tempo sobre esse conceito de empoderar. Até recentemente eu estava conversando com a Lidiane sobre isso. O que é empoderar, né, nossas mulheres? É só o conhecimento? É só o lugar de fala, né? É só a sua atuação, estarmos juntas? Não, eu penso que vai muito mais além, e deve ir muito mais além, né? Porque nós, mulheres, nós temos condições, e também estamos provando isso ao longo do tempo, né, e ao longo de toda essa vivência, que nós podemos muito mais e queremos muito mais. E aí eu trago uma contribuição um pouco da Patricia Hill Collins, que é uma filósofa americana que, inclusive, esteve recentemente no Brasil, né, na USP, juntamente com a Angela Davis, que ela fala o seguinte,
que o conhecimento é uma ferramenta fundamental para o ativismo de mulheres negras, uma ferramenta emancipatória, robusta, suficiente para que nossas mentes não sejam mais aprisionadas em conceitos e determinações pré-elaboradas sobre nós. Então, nós não queremos mais que falem por nós, porque nós devemos e procuramos, estamos atrás dessa autonomia, dessa fala, não só desse lugar, mas também desse espaço, e aí entendendo esse espaço como território, nós estamos ocupando todos esses espaços. Quando vocês nos propuseram à mesa, que essa questão da mulher, na atuação política, muito tem se falado, do papel da mulher na política, em particular o recorte, de raça e classe. Então, a mulher negra, ela tem ocupado muitos lugares, a partir da sua militância, da sua vivência, da sua experiência. E aí eu quero compartilhar com vocês, me permitem aqui consultar meus manuscritos. Hoje nós temos aí 53,6% da população negra no Brasil. Eu estava fazendo uma análise, 50% dessa população, ou seja, mais de 50% são negras, dentre essas 50 milhões são de mulheres negras. Eu estava fazendo um recorte da questão do voto, da questão da participação política, e aí é claro que eu não gostaria de entrar nessa questão dos partidos políticos, mas sim da atuação, enquanto movimento das mulheres negras, que vem como um lema da Marcha Nacional de Mulheres Negras: os nossos passos vêm de longe. Vem de longe por quê? Porque lá atrás, na década de 1920, o movimento sufragista feminino, ele já lutava por esse espaço na política, por direito ao voto, direito à voz, por nós nos representarmos e falarmos daquilo que daquilo que atingia aquelas mulheres naquela época, naquele período, da necessidade de ocupar esses espaços de poder e decisões, que seriam aí as instituições como as assembleias, as câmaras. E nesse sentido, nós tivemos aí alguns êxitos, como, por exemplo, o direito, aceito ao voto a partir da Lei 660, no artigo 77, que todas as mulheres puderam votar, mas, com a política de Getúlio Vargas, ainda com restrições, no sentido de querer nos intimidar dentro desse poder patriarcal que nós falamos muito, ouvimos muito durante essa live. E esse movimento sufragista, ele surgiu aí como uma reivindicação essa que atualmente nós ganhamos fôlego e forças, ampliamos esse movimento, ampliamos o nosso território de fala, o nosso poder. Por quê? Porque nós nos unimos, nós trazemos aquilo que também vem do lema, da Marcha Nacional de Mulheres Negras: junta pelo que nos une, uma sobe e puxa a outra. Então, nós temos peculiaridades, em especial, em particular, já que é a temática da mesa, da mulher negra, que ela precisa ser dialogada entre pares, e também precisa ter a sua representatividade enquanto políticas públicas, enquanto necessidades específicas para a saúde, para a educação, para o mercado de trabalho, que apresentam indicadores aí sociais díspares, que são visíveis, haja vista todos os dados aí que a gente pode acessar tranquilamente, os dados de pesquisa IPEA, IBGE, SEAD e tantos outros. E trazendo um pouco esse pequeno resgate histórico, esse movimento sufragista que trouxe nessa perspectiva feminista, que trouxe essa reivindicação, olhando para a América Latina, o Equador ele foi o primeiro país a ter aí o direito a voto em 1929. Depois a África do Sul, em 1993,
né, as mulheres tiveram direito ao voto, portanto, ainda recente. A Arábia Saudita, nem se fala, 2011, né, e o Brasil, nós estamos relembrando, né, porque eu não sei se a gente pode comemorar números tão irrisórios, tão pífios, né, mas nós estamos aí com 86 anos de direito do voto feminino. E muito se fala, mas as mulheres negras, e as mulheres em geral, elas não se interessam pela política, elas não querem ocupar essa estrutura ou disputar essa estrutura dominada por uma elite que se perpetua no poder, né, por um poder dominado pelo patriarcado nesse país, né, em função do seu processo histórico, como resultante do seu processo histórico. E aí eu trouxe ainda mais alguns dados aqui que eu acho interessante compartilhar com vocês. Do Senado, nós temos 2% de representantes que são negros, né? 12% do total dos prefeitos são mulheres, e desses 10%, 12% dos prefeitos são mulheres, 10% dos deputados, né, que ocupam hoje as câmaras são mulheres, e 25%, segundo o IBGE, apenas 2% de ocupação aí de mulheres, né, para essa representatividade. E em 2014, 12,6% eram candidatas a deputada federal, sendo que 1,9% apenas foi eleita. E quando nós observamos um estado como, por exemplo, São Paulo, né, das 143 mulheres que se candidataram para o Senado, nenhuma foi eleita na última eleição. Nós estamos falando, né, de um estado representativo, mas também com histórico machista, elitista, excludente, racista. E desse total, uma coisa que é interessante, quando se fala da questão das candidaturas, né, para deputados, 16,4%, né, eram não negras e 8% entraram. Em relação à população negra, à mulher negra, nenhuma entrou. E aí, quando a gente entra para essa questão das cotas, né, a Lei 9.504 de 97, ela fala dessa questão da cota para candidatura. E voltando nessa questão, né, fazendo um link com a agenda global da ONU, dessa questão do empoderamento, o nosso país está muito, muito, muito longe de atender essa agenda, né, dada principalmente a situação atual, a política, né, que nós vivemos, que nós estamos aí acompanhando desse atual governo, né, e toda a sua CIA, vamos dizer assim. Quando a gente pega essa questão do fundo partidário, a mulher, e em particular a mulher negra, ela tem que continuar brigando cada vez mais, inclusive dentro daquela legenda ou daquela instituição partidária que deveria lhe dar apoio, porque, afinal, se utiliza dessa bandeira de gênero, raça, etnia, classe para, né, galgarem aí um lugar nesses espaços de poder. E, no entanto, quando se fala dessa questão da representatividade, quando o candidato ou a candidata, mais ainda a candidata negra, ela vai disputar, ela senta para apresentar as suas propostas, não, mas esse daqui não dá, não, olha, mas esse aqui são N empecilhos que a boicotam de exercer o seu lugar de fala, o seu lugar de representatividade, o seu lugar de espaço territorial, e mais que isso, né, aquela tentativa que eu iniciei com a fala da Patrícia Hill Collins, aquela questão de pré-elaborada sobre nós. Nós sabemos falar sobre nós sabemos falar o que a gente precisa, o porquê nós estamos ali, quais são nossas bandeiras, quais são nossas lutas.
não precisam falar por nós. Nós sabemos muito bem, né, o que nos move, o que nos une, né, o que nos agrega e as nossas demandas, as nossas necessidades. Trazendo ainda essa contribuição dentro da questão do empoderamento, né, e da mulher, a título de curiosidade, eu fiz aqui um recorte ao longo, né, desse processo de 86 anos de voto, né, feminino. Nós tivemos pouquíssimas mulheres representando, né, a nossa parcela feminina dentro desses espaços de poder. E quando se fala em recorte de raça e cor, esse índice reduz mais ainda. Então, nós tivemos Antonieta de Barros, né, que foi a primeira mulher negra deputada estadual eleita em Florianópolis, Santa Catarina, isso lá nos idos, né, de 1937. Nós tivemos aí para a Assembleia Legislativa a primeira mulher negra em 74, que foi a Teodosina, né, Rosário Ribeiro, falecida recentemente, que foi deputada estadual. Tivemos também uma das primeiras, e ainda continua aí no pleito do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, né, que tem aí uma trajetória política de representatividade, de luta, né, para a questão da mulher, em particular da mulher negra. Ela foi aí vereadora, depois deputada federal, senadora, né, chegou a ser ministra, e atualmente disputa aí a candidatura no Rio de Janeiro. Marina Silva, que foi senadora pelo Acre durante 2 mandatos, a Janete Pietá, uma historiadora, né, que foi deputada federal, a primeira mulher negra para ocupar a Câmara dos Deputados por São Paulo, né, a partir de um partido de esquerda, isso falando de São Paulo, né. A Jurema Batista, 3 vezes vereadora pelo Rio de Janeiro, depois deputada federal. A Leci Brandão, né, que é a atual deputada estadual por São Paulo. Olívia Santana, vereadora na Bahia, atualmente no 2º mandato e sendo candidata à Prefeitura de Salvador. Claudete Alves, vereadora. Também não posso me esquecer, Lélia Gonzalez, em 1982, considerando que como eu falei anteriormente, nossos passos vêm de longe, né? E né, com uma expressividade muito grande, Marielle Franco, né, que teve aí a sua participação, a sua atuação política representativa muito forte, principalmente para essa nova geração, né, que trouxe e que não aceitou, mas encampou, né, agarrou e foi para as ruas com essa bandeira, né, de reivindicação, essa juventude pulsante, né, que assumiu essa bandeira no sentido de ocupar esses espaços de poder e decisão. E contribuindo com essa reflexão, Lélia Gonzalez, né, lá atrás ela fala o seguinte: a gente não nasce negro, a gente se torna negro, né? É uma conquista dura e cruel, e que se desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade negra que você vai construindo. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada, é um processo que nós vamos construindo ao longo das nossas trajetórias, ao longo das nossas derrotas, que são muitas, né? Ainda mais nessa estrutura de repressão que nós vivemos, e não é de hoje, agora ela está muito mais acentuada, né? Ela está muito mais visível, explícita e permissiva, né? Isso é uma questão também muito grave. E voltando um pouco nessa questão da Marielle, quando a gente pensa nessa questão da agenda global, hoje nós temos as candidaturas coletivas e a participação das mulheres, né, nas candidaturas para a vereança, para a vida política, muito mais expressiva, muito mais forte. Contudo, eu gostaria de até aproveitar e fazer uma ressalva. Por que uma ressalva? Porque nós ainda somos boicotadas.
né? Nós somos boicotadas pelos partidos, nós somos boicotadas, inclusive, pelos pares dentro da política, por não acreditar na nossa capacidade. Muitos não acreditam na nossa capacidade, né? Olha, uma coisa, não só capacidade de luta, mas também capacidade de realizar tarefas, capacidade de planejar, capacidade de idealizar, e mais que isso, capacidade de nos agrupar. E aí eu trago uma reflexão também, né, da Conceição Evaristo. Eles tentaram nos matar, mas não conseguiram. Então eu trago um pouco aqui essa reflexão, né, como provocação, a primeira provocação, né, que eu, com certeza vai ser muito mais aí, pensando que Marielle Franco, ela deixou um legado que, né, somado aí à fala da Conceição Evaristo, eles não contavam com as nossas forças, com as nossas articulações, com os nossos sonhos, e mais que isso, com os nossos poder de articulação e agrupamento. Meninas, para além das inúmeras menções afirmativas, repletas de elogios aqui, a fala de vocês, nós temos duas perguntas que são de extrema importância. Maria Carolina, como podemos engajar a se envolverem com política partidária? Como desmistificar a política quando se diz que não é assunto de mulher? Qualquer uma das duas. Só dar uns pitacos, né? Acho que depois também, né, a Viviana pode complementar, né, e trazer um debate. Mas acho que o processo educativo, né, a gente vive dentro de a gente sempre faz essa fala, né, um processo estrutural, patriarcado, né, então ele invade e forma todas as nossas instituições socializadoras. E aí é claro que essas instituições vão apartar as mulheres dessa vida pública, né? Tem uma narrativa histórica desse processo. Então, eu acho que, assim, a partir de todos os belos exemplos que a Vivi nos trouxe, né? Eu acho que mostrá-los, né, cada vez mais, nesse sentido de que da emergência de se engajar nessa vida pública, né? Então, eu optei por falar desse engajamento mais da ordem do cotidiano, né, que passa pelos movimentos sociais, que passa pela gestão do meu bairro, né, e por exercer a participação que deveria, né, estar para além do voto, né, então acho que a gente, dentro da ciência política, discute muito isso, né, não está só naquele momento lá, né, que você vai e vota. Então, como que a gente pode criar espaços de, por exemplo, escolas, né, que não tragam a ideia da ideologia como um mal, né? A política na escola como, né? Enfim, a gente está dentro de um processo de educação ainda muito positivista, né? Que aparta essas meninas, que segrega elas a determinados espaços sociais, né? Então, a gente tem que olhar muito essa ordem das microestruturas que vão formando essas subjetividades, né? E selecionando os lugares que as mulheres devem ocupar, né? Então, o primeiro pitaco é esse. Complementando, é isso mesmo, Lidiane, complementando e ao mesmo tempo respondendo, né, a Maria Carolina, como desmistificar que política não é assunto para mulher? Primeiro, o que não só a Patrícia Hill Collins, mas tantas outras ativistas, né, falam, você buscar informação, o conhecimento. Essa jornada, ela também se propôs a isso, a compartilhar, a trazer conhecimento. Então, Maria Carolina, primeiro, conhecer o que era uma estrutura de poder, né, municipal, estadual e federal, é a questão do controle social. Isso é fundamental. As mulheres precisam conhecer
como funciona essa estrutura, né? Por exemplo, como funciona a UBS a partir, por meio, por exemplo, dos conselhos, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal do Meio Ambiente, Sociedade de Amigos de Bairro, e aquela coisa do beabá básico mesmo, que é você ler, né, você procurar a legislação, você procurar os seus direitos, muita leitura. Ah, mas eu não consigo, sempre tem alguém, né, que possa contribuir. E aí essa questão do juntas somos mais fortes, né, e nós podemos, né, isso também ajuda bastante. Por quê? Porque uma puxa a outra, né, juntas pelo que nos une, e uma puxa a outra, porque a informação, ela é socializada. Isso nós mulheres sabemos fazer muitíssimo bem. É isso que assusta, essa estrutura patriarcal, essa estrutura do racismo, né, estrutural, como diz o Silvio de Almeida e tantos outros, né, teóricos. Por quê? Porque quando a gente tem a informação na mão, ninguém segura, ninguém segura. Nós damos trabalho, nós damos muito trabalho. O conhecimento liberta. Então, essa é uma forma, né? Quando, olha uma questão interessante, eu sou promotora legal popular, né, pelo Centro Dandara, que Marcela, né, também participou dessa brilhante jornada. No Centro Dandara tem um curso que é o de promotoras legais populares, que é um curso fantástico. E também um dos projetos, dos inúmeros projetos que o Dandara desenvolveu, foi justamente isso, mulher na política. Ou melhor, lugar de mulher é na política. Justamente isso, trazendo essas informações. Então, por exemplo, teve a questão, tivemos aí várias audiências para discutir o plano diretor, para discutir o estatuto da cidade, né, para discutir a implementação da lei de zoneamento. Nós temos que participar dessas audiências para entender, nesse caso específico, como funciona o planejamento territorial do município, de que forma eu posso reivindicar os meus direitos ou o direito daquela comunidade, daquele bairro, né? Então, essas atuações, então, por meio da atuação, por meio da participação, né, a mulher ela vai se inserindo, e ao mesmo tempo você desmistifica essa questão de que o lugar da mulher não é na política, o lugar da mulher é onde ela quiser, é na política, é na faculdade, é na rua, é no baile funk, é no shopping, é onde ela quiser estar. Ela tem o direito e o dever de ir e vir onde ela se sentir à vontade. Né? Então, para isso, ela precisa se empoderar. Então, quando também trazendo um pouco essa questão da agenda global, quando se fala dessa questão do empoderamento, é no sentido mais amplo. Eu entendo como esse sentido mais amplo, né, que precisa se apropriar desse conhecimento, desse saber. Então, trazendo um pouco aqui essa reflexão e, ao mesmo tempo, contribuindo aí para o questionamento da Carolina. É isso. Obrigada. Viviana, você falou agora do Dandara, né? E que você Sim. é legal popular. Sim. Eu quero fazer uma colocação aqui. Também sou promotora legal popular e sou da turma Marielle Franco. Olha. Porque, infelizmente, ela foi assassinada no dia da nossa primeira aula. Antes que saíssemos da sala, nós ficamos sabendo do que havia acontecido. E a primeira vez que eu escutei a expressão que você acabou de mencionar, que uma sobe e puxa a outra, eu escutei pela voz de uma mulher a quem eu quero deixar aqui registrada a minha reverência. Uma mulher a quem eu admiro profundamente e que me ensinou muitas coisas, que é a Rosa, do Dandara, sim, do Lélia Gonzalez, do Movimento sim. Negro. A Rosa tem um valor na minha formação que eu não consigo achar palavras para expressar para vocês. Então, foi só uma parte, até peço desculpas, mas eu precisava fazer esse registro.
eu vou partir agora para a próxima pergunta, que é do próprio Instituto, e é uma pergunta dirigida a você, Lidiane. Quando pensamos em uma nova proposição que sai da estrutura de patriarcado e não entra numa estrutura única do matriarcado? É uma pergunta que dá uma tese de doutorado. Eu dou uma saia justa, porque, né, a história da humanidade é a história da dominação, da violência, do saque, do furto, a história do poder, né, que a gente vem ler, né, com toda a nossa literatura Foucaultiana, enfim, né, depois claramente feminista. Mas eu acho que eu gosto muito de uma narrativa da cultura, né, da ideia da cultura, então, como esse espaço da invenção, né, da criação, da crítica e da invenção. Então, eu acho que passa por esse debate do significado, por exemplo, da participação, né, então, como a Viviana bem colocou, né, é ocupar esses espaços de poder, mas ocupar esses espaços para questionar, né, questionar essa ordem, enfim, violenta em que nós vivemos, né. Então, eu acho que viu, Eliane, Instituto, né? É muito difícil responder, né? Senão a gente entra naquela coisa da briga dos sexos de novo, né? Então, o clube, né? Eu vou formando o clube da Luluzinha, do Bolinha, né? E acho que a gente já está num estágio de discussão, graças a tudo que a gente passou, né? Todas as violências também, como a Viviana bem colocou, né? Levando, perdendo, e acho que né, estando nessa base, sendo mulheres, né, acho que a gente tem a grande oportunidade de oferecer uma nova narrativa que descentraliza esse poder, que compartilha esse poder e que promove, né, relações entre pessoas, né, talvez é isso que a gente esteja aqui também buscando, né, relações entre pessoas e talvez com a bandeira da igualdade, né? Então, mas que a gente discuta a igualdade, liberdade, mas talvez não num paradigma, sabe, que orientou as democracias liberais e tudo isso que a gente viu até aqui, né? Que é fruto desse próprio patriarcado. Mas eu acho que é justamente ocupando esse espaço, questionando e estando nessa roda da própria cultura, da invenção, né? Então, eu adoro pensar a cultura enquanto espaço de invenção. E que bom que a gente está inventando aqui, né? Produzindo novo, enfim, né? E que essa produção marque a gente enquanto corpos, né? Enquanto pessoas e sujeitos políticos. Enfim, bem inicial ainda, viu, Eliane? Vamos lá. Eu também acho que ela dá uma tese de doutorado. Viviana, algo a acrescentar? Super. Por favor. Sim, quando... É bem isso mesmo, concordo. Avisa para o pessoal do Instituto para fazer mais uma live só sobre essa temática. Estaremos presentes. Mas olha só, olha uma questão interessante, Eliane. Sim, eu concordo com você e também faço reverência aí à Rosa Miranda. Rosa Miranda, aprendi muito com ela, uma figura ímpar, uma guerreira, uma batalhadora, né? Tem uma discussão, poder político assim incrível, né? A primeira coordenadora da igualdade racial do município de São José dos Campos. Então, ela tem um legado fantástico aí, né, e continua contribuindo por meio do Instituto Lélia Gonzalez, e é bem importante, né, o seu compartilhamento, a sua vivência. Eu também aprendi muito e ainda aprendo, né, com a Rosa Miranda. É como eu disse, né, os nossos passos vêm de longe, e aí isso é bem interessante. Vem para psicologia. Eu vou sim, pode me convidar que eu vou. Olha só, pensando nessa questão dos espaços de invenções, que a Lidiane trouxe, tem uma coisa que é muito interessante, e aí também trazendo para essa questão, que inclusive é uma das pautas da agenda do milênio, do desenvolvimento sustentável, essa questão, durante a pandemia,
né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas uma coisa que eu achei fantástica, fantástica, fantástica. A articulação das mulheres, principalmente pretas, pobres, periféricas, isso pensando na questão do recorte, mas, né, no geral, vocês perceberam como elas se articularam para trazer respostas, né, a esse pandemônio, né, desse Covid-19, e inclusive como meio de sobrevivência. Então foi uma coisa muito interessante da seguinte forma: o poder público, ele não atendeu às necessidades dessa população, principalmente aquelas mais distanciadas. E aí as mulheres se articularam da seguinte forma: aprenderam a fazer álcool gel e distribuíram entre si, é sério. Aprenderam a mexer rapidamente, a fazer reunião no Zoom, no Meet, no Google, no Facebook, para poder se articular nas suas comunidades, né, no sentido de proporcionar o bem-estar, né, e promover a saúde, a qualidade de vida, né, para o seu, não só ali para os seus familiares, mas para o entorno. Aprenderam a dialogar, a dominar essa ferramenta, essa tecnologia, ainda que a gente sabe que o acesso à tecnologia de ponta são para poucos, infelizmente, questões de custo, questões geográficas, físicas, e questões econômicas, principalmente. Mas quando se fala em reinvenções, e quando se fala em espaço de construções, eu penso automaticamente nesses contextos, e que pouco se fala, mas que é uma ferramenta valiosíssima, e que aí a Maria Carolina fala, né, que para desmistificar que o lugar da mulher não é na política, mais um exemplo. Por quê? Porque elas se apropriaram de uma coisa que está aí, está posta para todo mundo, mas espera aí, eu não sei mexer. Uma que sabe agrupou ali, espera aí, vamos fazer cursinhos, vou ensinar para vocês, né? Como é que mexe, como é que não mexe, é assim, manda WhatsApp em grupo, manda tal informação, olha, a polícia está chegando aqui na periferia, vamos filmar e vamos divulgar isso na mídia. Né? Então, é o controle social que a gente conversa, que a gente dialogou aqui, né? E que certamente outras, né, que nos antecederam também comentou muito. Então, os espaços de construções, a construção, ela se dá, né, por meio, ora de um processo histórico, ora por uma adversidade no sentido dessa situação que nós estamos vivendo adversa, né, do pandemônio, que é a Covid-19. Então, perceba novamente, né, como o lema, ele faz jus, né, como juntas pelo que nos une aí, e nessa contribuição, nessa reflexão, eu quero trazer aqui uma fala da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, que ela fala o seguinte: nossas histórias se agarram em nós, né, e somos moldados pelo lugar onde nós vivemos. Então, o fato de nós estarmos ali, a gente, e aí eu volto também na minha fala inicial, não precisam falar por nós sabemos das nossas necessidades. O lugar que nós vivemos, nós, melhor do que ninguém, sabemos descrevê-los, né, de cor e salteado. Olha, ele é assim, ele precisa disso, nós precisamos daquilo, né, e pretendemos fazer dessa forma porque é o que é bom para, no caso, a família e a comunidade como um todo. Então, que é a questão da segurança, que é a questão de um atendimento mínimo digno de saúde, né, que é uma questão da violência policial, né, que mata os nossos jovens pretos, pobres e periféricos. E agora, né, a questão do acesso à saúde de forma digna, porque, assim, essa questão da Covid-19 é muito interessante, como ela evidenciou, né, ela desnudou mais ainda essa desigualdade social, essa desigualdade econômica, essa desigualdade territorial,
essa desigualdade de gênero, de raça, de classe. E não adianta falar que não, né? Os dados estão aí, as denúncias estão aí, os índices de mortalidade, muitos acobertados pelo poder público, porque não querem dar explicações, está aí. Ou melhor, estão aí, né? Porque são vários indicadores. Então, só para complementar um pouco essa pergunta e, ao mesmo tempo, essa provocação. Gente, a gente, como começou com um pouco de atraso, nós estamos atingindo, né, o tempo Mas da nossa mesa. mas nem começamos. Agora que a gente está se soltando, Eliane. Ó, Lidiane. Fica sendo agora que nós estamos aqui. Agora que o ombro deu uma baixadinha, exatamente. A gente já começou. Não tem jeito. Eu quero agradecer a imensurável contribuição de vocês. Como a Lidiane falou, a gente está se conhecendo aqui, né, virtualmente, sim, mas fique aqui o meu convite para que, quando tudo isso passar, a gente possa materializar esse encontro com tato, né, que a gente possa se tocar, se ver. Tá? Eu peço que vocês façam as considerações finais para que a gente já possa encaminhar ao fechamento dessa mesa. Agradeço, Eliane, Cláudia, todo o Instituto, né, que momento, assim, né, particular mesmo, dentro até mesmo da minha trajetória. Eu não estou muito habituada a pensar, né, também essa questão desse fazer político e de falar sobre, né, então foi um desafio para mim pensar o que eu poderia contribuir para um debate, enfim, né, as nossas colegas anteriores tinha dito quase tudo, né? Eu venho acompanhando desde as 10 da manhã, eu fiquei pensando, nossa, 5 da tarde, o que eu e a Viviana vamos falar, né? Eu e a Viviana, nós somos parceiras de pesquisa, de docência, né, Viviana? Então, é até interessante, porque eu acho que a gente vai levar daqui agora nos nossos próximos dias. E, né, mais uma vez, agradecer ao público que está nos acompanhando, né, eu faço aqui uma menção à Maria Carolina também, que é uma aluna minha da psicologia, bastante engajada, e a Maria Carolina tem, né, me provocado, por exemplo, a pensar o uso das mídias e das redes sociais, né, a Maria Carolina, a gente brinca que ela é uma influencer já, né, então acho que a gente tem que se apropriar cada vez mais, né, de exemplos como o próprio dela, que, né, mantém lá um espaço de discussão e alarga esse espaço público que agora está no virtual, mas que é tão necessário para que a gente construa novos projetos, né? Então, e aí, né, enfim, projetos de equidade de gênero, enfim, né, o que a gente quiser criar a partir daqui. Então, assim, muito grata por essa tarde e por esse dia tão especial. Bom, eu concordo, triste porque já está acabando, né? Também gostaria de agradecer, né, a Cláudia, a Débora, você, Eliane, por nos mediar aí, por essa troca, né, de diálogo, de saberes, de experiência, de vivência. Quero deixar um abraço caloroso, virtual, já que a gente não consegue se ver, mas não faltará oportunidade, sem dúvidas. O próximo, né, a próxima jornada certamente será presencial, e aí nós vamos dar muitas risadas, vamos falar, dialogar, conversar muito sobre essa, né, e trazer experiências aqui vivenciadas. Eu quero deixar como contribuição, né, não só para essa mesa, mas dizer que nós, mulheres, podemos tudo que quisermos. Acreditem em vocês, né? Confiem em vocês, invistam, pode demorar o tempo que for, não percam as esperanças, né? Confiem, acreditem, invistam, busquem, vão atrás de informação,
sabe, derrubem as fronteiras, derrubem as barreiras, né? Vai lá, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. Dá licença que eu quero passar e vou passar. É isso que eu quero deixar como legado. E como recadinho aí para todos que estão nos assistindo. E também quero dizer que tentem, né, se agruparem, porque, de novo, juntas somos mais fortes, uma sobe e puxa a outra, mas se não der, vá sozinha, depois volte e busque as outras. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Passo para a Cláudia agora, para a próxima mesa. Parabéns. Aqui eu estou inspirada por essa última mesa, que foi maravilhosa. E estamos recebendo agora a Sandra Costa, que vai e abrindo a mesa, né? Mulher e ciência. Aqui estou